azeite. Pega o teu vaso e vai até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu tenho, aleluia, eu tenho escolhido um rei. Ali eu tenho, aleluia, me provido de um rei. Glorificado é o nome do Senhor. Eu imagino que Samuel começa a falar com Deus. Olha, Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Olha, meu Deus, por que que o Senhor mandou encher a botija de azeite? Aí Deus fala para Samuel, sabe por que, Samuel? Porque quando eu unjo alguém, eu unjo com unção. Eu derramo uma unção sobre a vida dele. Eu derramo uma unção sobre a vida dela. Porque a unção é que nos faz passar em meio à luta, em as dificuldades e alcançar o milagre em nome de Jesus. Pode ir lá, Samuel. Pode deixar aqui, meu marido, em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Leva lá um vaso de azeite. A Bíblia diz que Samuel vai chegando e fala para Jessé, olha Jessé, pode chamar os teus filhos porque na tua casa vai ter um rei. Pode chamar todos os teus filhos porque é daqui que o Senhor escolheu um rei para a nação de Israel. E a Bíblia diz que ele vai chamando Eliabe, Samar vai chamando. E a Bíblia diz que Samuel já olha para Eliabe, aquele homem grande, aquele homem forte, aquele homem de guerra, e fala, não, verdadeiramente aí está o ungido do Senhor. Aí Deus pega e fala, não, Samuel, pergunta para mim primeiro, porque eu não olho para o homem, eu não olho para ele, eu não olho quem fala bonito, eu não olho quem caiu bonito, mas eu olho o coração, eu olho diferente do que o homem olha. Eu já quero profetizar algo sobre a sua vida, mas ele não está dando nada para você, mas Deus está te olhando nessa noite de você. Obrigado, Deus, aleluia, glória a Deus, e ele vai fazer um milagre em nome de Jesus Cristo. Foi Deus que te ungiu em ponto final, glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Nós conhecemos a história que chamam Davi. Davi estava lá no pasto, chamam todos os irmãos de Davi, e a mesa já estava posta lá, e todo mundo querendo sentar. Samuel falou, não, ninguém vai sentar até que o ungido de Deus chegue, ninguém vai sentar até que o escolhido chegue. Glorificado é o nome do Senhor. Mas onde estava Davi? Davi estava lá no pasto, Davi estava lá cuidando das ovelhas, Davi estava lá porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Glorificado é o nome do Senhor. Irmão, em nome de Jesus Cristo, nós temos que tirar algo da nossa cabeça. A gente pensa que cuidar de ovelha é só responsabilidade do pastor. Ele não sentiu falta do Senhor na igreja, dá uma ligadinha pra ele, pergunta se ele está bem. Glorificado é o nome do Senhor. Para de jogar tudo na conta do pastor, porque, aleluia, a igreja de Cristo é um só corpo e um só espírito. Glorificado é o nome do Senhor. Nós temos a maneira de julgar o pastor não foi atrás de fulano. E por que você não vai atrás do seu irmão? E por que você vê o seu irmão caindo? Você não pega na mão dele e fala, ei, irmão, vamos para a igreja, porque Deus ainda tem algo para realizar na tua vida. Vamos para a igreja, porque não quero escolher de Deus, não quero o filho do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. A gente tem mania de jogar tudo na conta do pastor, porque o pastor tem a conta larga, né? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, mas Deus me escolheu, te escolheu, irmão, aleluia. Porque a Bíblia diz em Isaías, fortalecer os joelhos trementes. Glorificado é o nome do Senhor. Ou seja, se o teu irmão estiver passando pela prova, aleluia, é incumbência minha e tua ajudar o teu irmão em oração. Glorificado é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes a gente gosta de julgar, né? Todo mundo quer ser juiz, tá vendo fulano? É obreiro, mas olha lá como que ele está, ó. Olha lá, tá só pela misericórdia, irmão, aleluia. Vamos começar a lutar em nome de Jesus Cristo. Vamos começar a pegar nosso irmão pela mão e trazer ele para a igreja, irmão. Não fica na caverna, não. Sai da caverna, porque Deus quer realizar um mover na sua vida. Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Eu imagino Davi lá no pasto. Porque eu creio que muitos dos salmos de Davi, ele escreveu quando ele não era nem rei ainda. Aleluia, ele não era nem ungido, mas Davi já sabia cuidar da ovelha. Imagina ele lá sentado, olhando as ovelhas, e ele assim, ó, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em lugares verdes pasto, guia-me as águas tranquilas. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, aleluia. Unja minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Eu imagino que quando ele estava escrevendo isso, ele nem imaginava que Deus já tinha um cálice com óleo lá preparado na casa dele. Eu imagino que ele nem sabia, e veio do céu, no teu pai, olha Davi, o profeta está na tua casa, e ele está te chamando. Eu quero comentar essa noite, aleluia, que Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para um grande ministério. Deus tem uma grande chamada
Derramaram óleo sobre a cabeça de Davi, mas a unção ainda não veio. Fala para o teu irmão nessa noite. Derramaram óleo sobre a cabeça de Davi, mas a unção ainda não veio. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não é porque o pastor te separou que você tem que se engrandecer, não. Não é porque você foi separado, não é porque você é obreiro, irmão, aleluia, que nós somos melhores do que ninguém, não, aleluia. Ele te separou, mas pela de Deus, quando o alto é Deus, aleluia. Continue na mesma criação, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sabe por quê? Ungiu o irmão, separou, irmão, eu não valo mais no chão, não. Agora eu sou obreiro. Eu não cuido mais de casa, não olho mais carro, não, aleluia, porque agora eu sou obreiro. Irmãos, a Bíblia diz que Davi demorou 19 anos para ser ungido sobre rei, glorificado sobre Israel, glorificado o nome do Senhor. Deus somente derramou óleo sobre a cabeça dele, o profeta, mas ele ainda teve que caminhar mais um pouquinho para a promessa de Deus se cumprir sobre a vida dele, glorificado o nome do Senhor. Irmãos, para encontrar, a Bíblia diz que ele, aleluia, lutou com o gigante Golias e prevaleceu. E dessa luta, depois que ele acabou de matar o gigante Golias, a Bíblia diz que ele conheceu um jovem por nome de Jonatas, filho de Saul. E a Bíblia diz que quando eles conversaram, que quando eles se falaram, ali nasceu uma amizade muito grande. Ali nasceu, aleluia, um amor muito grande entre os dois, uma amizade glorificada no nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonatas casou e tirou o seu manto e colocou sobre Davi, glorificado no nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que há uma grande diferença entre colega e amigo, glorificado no nome do Senhor. Colega é aquela pessoa que muitas das vezes você conhece, mas quando você está na prova, ela não entende a sua luta, ela não entende o que você está passando, ela te aponta, mas você está em pecado, não entende o processo que você está passando, mas amigo não, você pega o telefone 3 horas da manhã e você liga para ele e fala: ei, irmão, eu estava esperando você ligar, Jesus falou que você ia ligar para mim, vamos orar que Deus vai dar vitória, vamos orar que Deus vai mudar o quadro, essa é a diferença de amigo, amigo ora com outro amigo, amigo entende a luta com outro amigo. Eu quero você que nessa noite, que Deus está levantando homens e mulheres de oração para orar junto contigo, para caminhar contigo, para fazer você ter uma bênção, para receber Deus em nome de Jesus. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar nessa noite, irmão. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus Cristo. Em nome da autoridade de Jesus Cristo. Deus está levantando, aleluia, pessoas de oração para orar contigo. Deus vai levantar crente, aleluia, glorificado, porque existem homens e mulheres de Deus que têm um compromisso com a palavra. Ainda existem homens e mulheres que gostam de orar. Ainda existem homens e mulheres que gostam de jejuar. Ainda existem homens e mulheres que estão perdendo prazer em louvar ao Senhor. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é nessa noite. E Deus vai levantar essa pessoa para caminhar contigo, para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você remeta a sua mão e remeta a sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai levantar homens e mulheres de oração para estar contigo em nome de Jesus. Glorificado o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi está em uma aliança tremenda. Ele pega e diz: olha, Jonatas fala: olha, Davi, eu sei que o Senhor rejeitou meu pai e te levantou para reinar em Israel. Eu quero que você me prometa uma coisa: que quando você for rei, você não vai cortar a minha casa, aleluia, da sua linhagem. Você não vai desfazer a minha família. E quando você assumir o trono, você vai, aleluia, honrar a minha família, aqueles que ficarem da minha família. E Davi falou: não, vai ser dessa maneira, glorificado o nome do Senhor. Fala para o irmão que está ao seu lado nessa noite: quando a promessa é feita em cima de uma aliança, ela se cumpre em nome de Jesus, glorificado é o Senhor, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele não somente prometeu, Deus tem uma aliança contigo, glorificado é o nome do Senhor. E quando Deus faz uma aliança com o homem e com a mulher, pode passar o tempo que for, pode passar bem, pode passar ano, a promessa se cumpre, porque Ele não pode levar a si mesmo, e a palavra que Ele prometeu, ela não volta vazia em nome de Jesus, glorificado é o Senhor. Mas só que a Bíblia diz que Jonatas, ele tem um filho que se chama Mefibosete, glorificado o nome do Senhor. E agora eu quero entrar na revelação que Deus colocou no meu coração para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Aleluia, que ele tem um filho que se chama Mefibosete.
Aleluia, Deus nessa noite vai tirar a frente de Lodebar desse lugar em nome de Jesus Cristo. Deus vai arrancar a gente de Lodebar em nome de Jesus, glorificado em nome do Senhor. E a Bíblia diz agora que o tempo passa. E esse menino já não é mais um menino, agora ele é um homem. Ele já tem um filho. O filho dele se chama Mica. E a Bíblia diz, eu imagino que ele começa a falar para o filho dele assim: olha, filho, você sabe quem é o seu bisavô? O seu bisavô era o grande rei Saul. Você sabe quem era o seu avô? O seu avô era o príncipe Jonathan. Eu imagino que o filho dele olha para ele, olha para a situação em que ele se via e fala assim: pai, se eu sou bisneto de rei e neto de príncipe, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou vivendo desse jeito? Não é assim, irmão, muitas das vezes que nós falamos com o Senhor? Não é assim que muitas das vezes, não blasfemando, mas tendo um diálogo com Deus, falando: Senhor, eu te busco, eu sou teu filho, o Senhor me escolheu, mas parece que a situação não muda, mas parece que ele não vem, mas parece que fica mais difícil, mas parece que a coisa está enfrentando mais. Não é assim dessa maneira, irmão. Mas eu falo para você, aleluia, que ele vai começar a mudar essa situação. Que Deus vai começar a reverter o quadro, que Deus vai começar a reverter o cativeiro, Deus vai começar a reverter para não vir a ser modificado. Aleluia. E a Bíblia diz que um dia Davi está no seu trono. Eu imagino que ele estava lá sentado, lendo o livro das crônicas. E o Espírito Santo começa a tocar no coração de Davi. Ei, Davi, ainda tem um que eu tenho que cumprir promessa, Davi. Ei, Davi, ainda existiu um aleluia que eu preciso exaltar. Ainda existiu um aleluia que eu preciso levantar. Ainda existiu um Davi. Ei, Davi, ainda existe promessa para ser cumprida. Ei, Davi, ainda existe vitória para ser ganha, glorificada em nome do Senhor. E aquela noite eu imagino que Davi não conseguiu dormir, virou para um lado, virou para o outro, virou para o outro lado. E ele pega e chama um dos seus súditos. Fala a ele: olha o que Davi fala. Ei, existe ainda alguém da casa de Saul, aleluia, que eu possa fazer beneficência de Deus por amor de Jonatas, glorificado em nome do Senhor, aleluia. Ei, ainda existe alguém? Eu quero profetizar nessa noite. Ainda existe você nessa noite para Deus cumprir a promessa. Aleluia! Ainda tem você nessa noite. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai virar um cativeiro em nome de Jesus. A Bíblia diz que veio um homem por nome de Ziba. Ei, Ziba, ele fala: estou aqui, servo teu. Existe ainda alguém da casa de Saul que eu possa, aleluia, fazer algo de bom por amor do meu amigo Jonatas, glorificado em nome do Senhor. Olha, irmão, eu começo a entender, sabe o quê? Que quando nós plantamos algo, aleluia, os nossos filhos colhem as bênçãos, os teus filhos vão colher a bênção, os filhos dos teus filhos vão colher a bênção. Continue a bênção em Deus, porque até a quarta geração da tua família vai ser abençoada, em nome de Jesus Cristo, glorificado em nome de Deus. Existe alguém ainda? Ei, existe um. Mas ele está lá em Lodebar, lá. É aleijado de ambos os pés. Ele está lá em Lodebar. Aleluia. É aleijado, Senhor. Glorificado em nome do Senhor. É aleijado, meu rei. Aleluia. E Deus tem 3 definições para Lodebar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Lodebar. Aleluia. Terra seca. Lodebar, lugar sem palavra. Lodebar, lugar sem pastor, glorificado em nome do Senhor, aleluia. E é complicado, irmão, quando o crente está em Lodebar. É complicado, sabe